Você já parou para se perguntar por que você tem que pagar imposto se o imposto já foi retido na fonte durante o ano, a cada recebimento, a cada mês? Você que é profissional da saúde, médico, recebe da Unimed, todo mês sofre o desconto do imposto de renda. No consultório paga direitinho o carnê-leão. Chega na declaração do imposto de renda, tem que pagar mais imposto de renda. Por quê? Nesse vídeo eu vou mostrar como é feito o cálculo passo a passo. É um pouco técnico, mas está bem didático se você quer entender e descobrir de uma vez por todas como é que funciona esse cálculo e não ficar com mais dúvida. Acompanhe esse vídeo comigo até o final que eu vou mostrar como que esse cálculo é feito. Eu sou o Odacil Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade e nós estamos na temporada 2022 do Imposto de Renda. E eu vou trazer aqui todas as informações para você ficar atualizado e instruído para fazer da melhor forma e passar por esse período de declaração do imposto de renda com a sua declaração organizada e sem nenhuma pendência com a Receita Federal. Vamos lá? Então, muitas pessoas que têm fontes múltiplas, que têm múltiplas fontes de renda, por exemplo, o médico que atende na Unimed, tem o consultório, ele pode ter ali um imóvel próprio que ele aluga, ou ele pode ter o próprio consultório dele que ele aluga, uma sala. Então ele vai tendo múltiplas fontes de renda. Uma parte vem do convênio da Unimed, outra parte vem de outros convênios, uma parte vem do aluguel que ele recebe, outra parte vem do consultório atendendo particulares e assim por diante. O mesmo raciocínio se aplica a outros profissionais, não só profissionais da saúde. E toda vez que você tem recebimento de rendimentos de múltiplas fontes ou fracionado, você acaba pagando o imposto com o cálculo separado e quando você junta isso, você acaba tendo que pagar um complemento de imposto. Por que isso ocorre? Como que funciona a tabela? Vou mostrar aqui no detalhe para você entender como isso é feito. Então, para mostrar como isso funciona, eu confeccionei essa planilha para mostrar exatamente esse raciocínio. Como as fontes acabam tributando isso individualmente e na apuração global o imposto fica mais alto. Então aqui nessa planilha eu considerei aqui como um exemplo o profissional da saúde, que tem aqui o consultório, recebe rendimentos de particulares, recebe também rendimentos de convênio e também recebe rendimentos de aluguel, seja porque aluga o imóvel próprio ou aluga uma sala. Então aqui na planilha vou fazer uma simulação dos rendimentos do consultório particular. Vou colocar aqui um valor para que a gente possa ter uma referência, R$ 45 mil ano. Desses R$ 45 mil, como é feito o cálculo mensalmente? As consultas particulares você tem que pagar o carnê-leão, então mensalmente você vem ali fazendo o recolhimento desse carnê-leão. E dentro do mês a mês, que é totalizado aqui no ano, o raciocínio é dessa forma. Você pega ali a primeira faixa, considerando o rendimento anual, de 1 centavo até R$ 22 mil, não tem incidência de imposto. Então, na hipótese de você ter ali rendimentos que totalizaram ali no ano 22.847, você não vai pagar imposto. Então, nessa primeira faixa, nós temos aqui 22.847. Eu vou pegar 45 mil, vou tirar 22 mil que não tem imposto, a diferença eu vou jogando para as próximas faixas. Os próximos R$ 11.072, você vai pagar 7,5% de imposto. Então eu vou pegar R$ 11.072 e colocar aqui. Veja bem, de R$ 45 mil que é o meu rendimento, eu coloquei 22 mil aqui na primeira faixa, que não tem imposto, e coloquei aqui 11 mil na segunda faixa, que é 7,5% de imposto. Então aqui já lancei R$ 33.919 de imposto. Os próximos 11.092 eu vou pagar 15% de imposto, então eu vou colocar aqui 11.080. Então, somando isso aqui, eu já tenho de rendimentos aqui anotados R$ 45 mil, que é exatamente o valor do meu rendimento. Então eu vou calcular o imposto agora, eu vou pegar 22 mil calculando zero de imposto, vai dar zero, 11 mil calculando 7,5% de imposto, R$ 830, os próximos R$ 11.080 é 15%, vai dar R$ 1.662. Então, é dessa forma que é feito o cálculo do carnê-leão do seu consultório. Tá? Poderia ser aqui qualquer outro rendimento, tá? Que a tabela progressiva funciona da mesma forma. Então, aqui nesse rendimento do carnê-leão, nós temos R$ 2.492, sendo a soma dessa
primeira faixa, com a segunda, com a terceira. Então, isso aqui deu R$ 2.492 de imposto a pagar. Então, vamos que no rendimento de convênio você atende pouco, está atendendo mais particular, você tem mais R$ 10.000 de imposto para pagar. O próprio convênio, ele faz o desconto. Como que ele faz isso? Ele vem na tabela progressiva e verifica. A primeira faixa, R$ 22.000, os primeiros R$ 22.000 não tem imposto, a alíquota é zero. Então ele vai considerar aqui R$ 10.000, fazer o cálculo do imposto, é zero. Então, durante esse período aqui, você não pagou o imposto deste rendimento. Vamos que você tenha uma sala alugada, seja no próprio consultório, seja um imóvel residencial, algum apartamento que você tenha, você resolveu alugar. Vamos que você tem um aluguel aqui de R$ 3.000 mensais, que totalizam um rendimento anual de R$ 36.000. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Dos 36.000, eu vou pegar os primeiros 22.847,76 e vou anotar aqui. Ó, esses primeiros 22.000 não tem imposto, zero. Vou colocar os próximos 11.000, que faz parte da segunda faixa, que é os rendimentos de 22.000 até 33, e vou anotar aqui, 11.072. Desse rendimento, a alíquota que você paga imposto é 7,5%. Vou calcular aqui, R$ 830. Ok? Então, eu vou verificar aqui a soma. Eu já lancei, nesse rendimento, eu já lancei 33.919, tem 36.000, então eu vou lançar a diferença na próxima faixa, R$ 2.000. Então, o total de R$ 36.000 agora está lançado aqui, soma aqui R$ 36.000, total aqui R$ 36.000. Ok, então o total de imposto apurado aqui vai ser de R$ 1.142,43. Muito bem, então mês a mês, fonte pagadora vem calculando individualmente o seu imposto. Então lá no consultório você apurou o carnê-leão, o convênio fez as retenções quando é o caso, nesse rendimento aqui não teve, e no rendimento de aluguel, a própria imobiliária, ou se você alugou para uma pessoa jurídica, ela vai fazer a retenção. Se você alugou para a pessoa física, é sua responsabilidade fazer esse cálculo e recolher mensalmente também, tá bom? Então, se tudo foi feito conforme manda o figurino, foram esses os recolhimentos que aconteceram durante um ano, você já pagou esses impostos. Aí você chega no momento da declaração, e aí você descobre que tem mais imposto para pagar ainda. Por que que isso acontece? Acontece pela seguinte razão. Quando nós somamos, então eu vou fazer aqui a soma desses três rendimentos, consultório particular, convênio e aluguel, e eu vou chegar aqui à conclusão que nós temos então R$ 91.000 de rendimento nesse ano. Tá? Poderia ser, no exemplo que eu dei dos professores, matrícula 1, matrícula 2, matrícula 3 de recebimento. É o mesmo raciocínio, tá bom? No caso de o arquiteto, mesma coisa. Eu tenho aqui recebimentos de uma empresa onde eu trabalho CLT, eu tenho projetos que eu faço com pessoa física e também tenho imóveis alugados. Mesmo raciocínio, tá bom? Então, esses rendimentos, quando você tem várias fontes, funcionam todos com o mesmo raciocínio. Então, a hora que eu totalizo isso, eu pego esses rendimentos individuais e faço uma soma, a tributação, você vai ver que eu vou totalizar aqui, são 55.000, a que foi considerado na primeira faixa, porque eu somei esse, com esse, tá? O limite da tabela é 22, só que individualmente cada um jogou na primeira faixa. Quando eu venho para apuração não é assim que funciona, mas eu vou puxar a soma então aqui para a gente poder ter uma ideia o que foi que aconteceu, tá? Então tá aqui. Esse foi o total, e eu recolhi de imposto 3.634, que é esses 2.400 que eu recolhi do rendimento número 1 e mais 1.100 do rendimento número 3, que nesse exemplo aqui nós estamos chamando de aluguel. Muito bem. No imposto de renda, agora eu não considero o individual, eu considero o total. Então eu vou pegar R$ 91.000 e vou jogar na tabela. Então vamos lá. Cálculo do imposto de renda. Como que é feito? Eu vou pegar R$ 91.000 e vou fazer o mesmo procedimento. Os primeiros 22.847 eu vou jogar na faixa 1. E aí vou calcular o imposto dele, que é zero. A primeira faixa ela é isenta, não tem imposto. Eu vou pegar os próximos 11.072 e vou jogar na faixa 2. E vou calcular a alíquota, que é 7,5%.
E aí vou colocar aqui R$ 830. Vou pegar os próximos 11.092, que é a terceira faixa, e vou jogar aqui, calcular o imposto, que é de 15%. E aí vou pegar os próximos rendimentos, 10.963, jogar na próxima faixa, quarta faixa, alíquota de 22,5%. Vai dar mais 2.466 de imposto. E aí eu vou fazendo a distribuição desses 91 mil ao longo das faixas. E aí eu vou chegar aqui na última faixa, ainda tem 35 mil reais para ser anotado. Esses rendimentos já vão estar sendo tributados na alíquota de 27,5%. São mais R$ 9.631. Observe que individualmente nenhum rendimento ultrapassou aqui a faixa de 22,5%. Tá? Então, ó, nenhum rendimento aqui ultrapassou essa faixa. Vou colocar aqui o cálculo. Aqui tinha R$ 312, que era o imposto, né, que é do rendimento de aluguel. Ok. Então eu cheguei nesse resumo, nesse total. E agora, olha quanto que vai dar o imposto na apuração. R$ 14.592. Ou seja, durante o ano, individualmente eu recolhi R$ 2.492 do rendimento 1, nada do rendimento 2 e 1.143 aqui do rendimento 3 que eu considerei aluguel. Totalizou durante o ano 3.634. E agora, considerando o faturamento global e reposicionando na tabela, nas faixas da tabela, o que aconteceu? 14.592 de imposto. Ou seja, eu já paguei de imposto durante o ano 3.634, apurei 14 na declaração e vou ter uma diferença para pagar de R$ 10.957,81. Então, é por isso que na declaração de imposto de renda você tem imposto a pagar, apesar de já ter pago imposto durante o ano. Porque quando você considera o faturamento global e reposiciona na tabela, você transfere aqueles rendimentos para as próximas faixas, porque você não pode tributar os rendimentos separados todos na faixa 1. Mas durante o ano é assim que as suas fontes pagadoras ou você procede com os rendimentos diferentes. Você acaba tributando o consultório utilizando a faixa 1, tributando aluguel utilizando a faixa 1 também, e aí quando você junta tudo não é isso que acontece, você utiliza a faixa 1 somente no limite do rendimento e o restante você vai distribuindo para as próximas faixas, de maneira que os rendimentos vão parar lá na tabela, na última faixa da tabela, 27,5, e você acaba tendo aí um imposto complementar para pagar, tá bom? Então, um detalhe que eu deixei anotado aqui para não esquecer de mencionar é que esse imposto apurado de 10.957 não está considerado as deduções que você pode lançar na sua declaração. Se você quer saber quais são essas deduções possíveis, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver todas as deduções possíveis para você anotar na sua declaração, que isso vai fazer diminuir a base de cálculo do imposto para você poder ter uma diminuição nesse imposto apurado, tá bom? Então, essa é a razão de você ter imposto complementar para você pagar. Então, com essa planilha aqui, eu consigo fazer várias simulações, né? Vamos colocar um rendimento aqui mais factível aqui para a área de consultório médico, por exemplo, lá, 20 mil reais de consultas particulares por mês, por exemplo. Você teria aqui 240 mil no ano. Então, você vê que as faixas que você recolhe vai lá em cima. E aí você já tem imposto recolhido no ano 56 mil e ainda vai ter ali uma diferença de 11 mil para pagar na apuração, tá? Vamos que o convênio você atenda ali, sei lá, 5 mil por mês, vai dar mais 60 mil no ano. Então, fazendo essa redistribuição, ó, você vê que vai ter mais 19 mil de imposto complementar para você pagar durante o ano. Ah, não tenho rendimento de aluguel. Tudo bem, com esses dois rendimentos você vê que ainda sobra aqui uma diferença, ó, de 10.432. Então, é assim que acontece, é assim que é feito o cálculo utilizando a tabela progressiva do imposto. Quanto mais rendimento você tem, mais você paga imposto percentualmente. Um detalhe bacana que eu coloquei aqui para você ter assim, um parâmetro, né, uma noção exata do que acontece com a alíquota do seu imposto, eu calculei aqui individualmente a alíquota efetiva. O que significa isso? Significa aqui, ó, colocando em termos desse rendimento, vamos colocar um rendimento de 10 mil por mês aqui de particulares, você teria R$ 22.567 de imposto.
E aí, esses R$ 22 mil de imposto, você teria 18% de alíquota efetiva. Por quê? Os primeiros 22 você pagou 0, os próximos 11 você pagou 7,5%, os próximos 11 você pagou 15%, enfim. De maneira que 22 mil na proporção para 120 significa 18%. Um convênio de 60 mil significa 10%. Então, na declaração de ajuste anual, você tem aqui uma alíquota efetiva de 21%, ou seja, aqui esse 18 você teve que acrescentar aí um pouco mais percentual de imposto para pagar, e esse que você recolheu só 10, você vai completar aqui com quase 11. Isso significa, dentro desta apuração, 28 mil pago, já descontado e Carnê-Leão, né, descontado pelos seus convênios, Unimed, Carnê-Leão, etc. E na apuração anual, juntando esses dois rendimentos, deu 39 mil. O que corresponde ao faturamento global aqui de 180 a 21%. Isso vai dar uma diferença de imposto complementar de 10.432. E aí, gostou de conhecer como é que é o cálculo dessa tabela progressiva? Já sabia como que funcionava isso? Já tinha aí noção do porquê você recolhe imposto complementar dentro da sua declaração? Então, se você gostou, se isso lhe foi útil, eu vou pedir a gentileza de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. E também compartilhar e enviar esse vídeo aí para os seus colegas, para os seus amigos, para que eles também tenham esse conhecimento, tá bom? Dessa maneira, você me acompanhando aqui no canal, você vai ficar sabendo das novidades e atualizações, especialmente nesse período de imposto de renda. Vou estar colocando vídeo com bastante frequência para que todos possam compreender e entender e saber quais são os procedimentos, o que deve ser feito e como fazer uma declaração que não vai cair na malha fina, vai ficar 100% em dia com a Receita Federal, tá bom? Um grande abraço, até os próximos conteúdos.